A energia é uma coisa muito poderosa. Positivo ou negativo, né? Eu não deixo a negativo me contaminar, tento sempre emanar aquela energia positiva, o pensamento positivo. Deixa eu perguntar uma coisa. Men é fogo, né, cara? Men aqui, vamos... Man. Senhor Roberto Justus, Justus. né? É que a gente essa é a mesclada que faz a gente ser plural aqui, entendeu? Aliás, eu vim mal vestido. É o conhecimento técnico com o Men. Não, pô, eu vim... Agora sim, o Roberto, pô, você comentou sobre religião, etc. Você se considera um homem de fé de alguma forma? Ou você acha que isso aqui teve algum impacto na sua trajetória? Vivi, eu posso falar a verdade aqui ou não? Eu sou... Tô ferrado. Eu tô ferrado, né? Não, mas eu acho que a verdade liberta. É, mas as pessoas vão falar que o Justus é isso, aquilo, porque na verdade é assim. Eu tenho origem, pai e mãe, origem judaica, né? Eles são húngaros. Sabe que eu falo húngaro, né? Akarod beszélhetek magyarul. Akarod beszélni magyarul? É uma língua terrível, porque não descende de nada, nem de anglo-saxônico, nem de latino, nem de nada. Mas eu parei de falar húngaro em casa. Você fala húngaro mesmo, fala Eu acabei de falar pra você em húngaro, não, mas se você quiser eu falo em húngaro. Não, mas essa é a única frase que você fala, você fala húngaro Não, mesmo? falo húngaro, perfeito. Eu só Que parei loucura. de falar porque eu falava com meus pais e já faleceram faz um tempo. Então enferrujou, minhas irmãs comigo já falam em português. Eu cresci em colégio americano, que é uma ajuda danada, né, uma vantagem competitiva. Nasci no Brasil, falo português e húngaro. Então 3 línguas, depois incorporei mais algumas que ajudam. E não teve essa influência muito de religião, porque meus pais não eram muito ligados. Minha mãe era mais ligada, meu pai era zero. Meu pai era ateu. E eu virei ateu. Então, assim, eu não tenho religião, respeito demais as religiões. Acho que elas são muito importantes, principalmente para as pessoas, são um apoio importante para as pessoas, né? E eu acredito muito em energia, acredito muito na troca de energia, acredito muito... Aqui tem uma energia nessa sala, sabe? Tem energia com as pessoas, tem troca, tem força. Eu acho que nessas coisas eu acredito bastante, né? No que, sei lá, no universo, essas coisas meio inexplicáveis. Mas sou muito mais pro lado da ciência, Big Bang, teoria da evolução, do que Adão e Eva, tá? Então, sempre foi assim, né? Eu adoro discutir, falar com padre, com rabino, com teólogo, porque eu faço um monte de perguntas. Se eu perguntar só para eles, cadê os dinossauros? Porque eles falam que o mundo nasceu... sei lá quantos mil anos só atrás, não milhões de anos, mas eles não têm resposta. Mas tudo bem, não vou discutir aqui a validade das coisas, porque eu respeito demais e só não quero, eu só tenho a minha visão, né, das coisas e sempre foi assim. Então não tem reza, não tem religião para mim, né? Tem acreditar nas pessoas, nas relações, né, na forma de atuar, na decência, no ajuda ao próximo. Tem uma série de coisas que você não precisa da religião para fazer. Você pode fazer do teu jeito, entendeu? Então eu acredito muito nisso. Mas até essa questão da energia é um algo a mais, não, né? Sem dúvida. Né? Não, eu acho que é ser humano que falar que não tem nada que acontecendo, que não tem alma, que não tem, né, que não tem energia, que não tem nada, aí o cara tá um pouco frio demais com relação às coisas da vida, né? Então, assim, pressentimento, energia, troca de energia. A energia é uma coisa muito poderosa. Positiva ou negativa, né? Eu não deixo a negativa me contaminar, tento sempre emanar aquela energia positiva, o pensamento positivo. Eu adoro essas coisas, esses estudos sobre pensamento positivo, a força da mente humana, a força que a gente tem, né, de mover os obstáculos, etc. Mas eu não fico pedindo para alguém, entendeu? Eu tento fazer isso do meu jeito. Legal, interessante. Agora, cara, tem uma pauta assim que eu sempre... Ela é relativamente polêmica, mas eu sei que você vai trazer isso de alguma forma construtiva, né? Porque quando a gente fala sobre meritocracia, né? Então, a gente está numa empresa, né? Assim, numa empresa, quando a pessoa está nela, existe uma capacidade da pessoa de ela crescer na empresa ou ser demitida, né? A pessoa, ela às vezes não definiu a realidade a qual ela nasceu, mas aonde ela está, é possível que ela de alguma forma cresça ou deixe de crescer, né? Como que você enxerga? Você acha que hoje existe de alguma forma meritocracia no nosso... Adoro essa pergunta. Eu adoro essa pergunta. Eu vou te falar. Eu preciso dizer assim, a experiência e a maturidade trouxeram uma série de visões diferentes. Eu sempre fui um ownership-minded person, né? Isso para traduzir para os ouvintes que não entenderam. Eu era uma pessoa com mentalidade de dono, né? E isso mudou. E hoje em dia o que funciona é o partnership-minded executive, né? Que é o cara que pensa na parceria, na divisão da riqueza gerada pelas pessoas da empresa, com elas mesmas, né? Você não consegue, por mais que você, né, tenha talento, que você tem de sobra, Thiago, fazer isso que você fez aqui sozinho.
Então você tem que dividir isso. E na divisão, a delegação é talvez uma das facetas mais complexas do empresário bem-sucedido, né? Porque ele acha que ele sabe tudo do jeito dele, que tudo tem que ser do jeito que ele faria. E eu fui muito assim, fui muito control freak. Eu sempre achava que tudo tinha que ser do jeito que eu queria fazer e que os outros nunca iam fazer tão bem quanto eu faria. A partir do momento que eu consegui não pensar mais assim, principalmente num negócio que eu vendi um intangível chamado ideias, tem coisa mais intangível que isso. Não era uma fábrica de salsicha que entra o porco e sai a salsicha. Era uma fábrica de ideias, que a ideia é que nem gato, não cachorro, né? Ela vem quando ela quer, não quando você chama. E aí é difícil como é que você remunera essas pessoas, como você estimula, como você atrai, retém talento dentro do teu negócio, que é quem vai fazer acontecer. Eu, como bom líder, não precisava fazer mais do que isso. Atrair os talentos, e motivar os talentos e reter eles na empresa. Fazer eles terem uma vida longa no negócio e não ficarem pulando de galho em galho, né? Porque não é o que eu queria. Esse é o único jeito de você fazer isso, é você dar uma participação para os caras. Historicamente, na nossa profissão, quero lembrar, e vou dar um exemplo aqui, a DPZ foi uma agência que sempre foi muito importante no mundo da publicidade. E tinha 2 talentos lá dentro, um chamava Washington Oliveira, outro chamava Nizam Guanais. Poxa, se eu fosse o dono da DPZ da época, do Alípio Petit Zaragoza, era o nome eu dava metade da empresa para esses 2. Com o tempo, né? Tu tem um projeto, né? Você vai dando conforme o cara vai merecendo. A história da meritocracia. Você usou a palavra certa. A empresa tem que valorizar meritocraticamente quem realmente produz e faz ela ser fora de série. Os outros, você pode ter pessoas que têm que estar lá porque tem que carregar o piano do dia a dia, mas os que superam e os que são fora de série você não pode perder. E aí, quem não funciona, o sistema tem que expelir sem dor. Tchau, fora. Só quem funciona fica. Como que você consegue isso? Com avaliação de desempenho, com acompanhamento muito próximo das pessoas que estão trabalhando, olhando, observando, tá? Tem vários layers da empresa, tem que ter esse tipo de sensação de quem realmente funciona. Não é com o coração que se administra, é